Olá, Brasil! Na próxima quarta-feira, dia 23, às 10 horas da manhã, a sessão da Câmara dos Deputados será transformada em comissão geral, o que significa um debate mais amplo a respeito de determinado assunto, no caso, o projeto de lei 5587 de 2016, que procura, de alguma maneira, esclarecer melhor qual é a atividade legalizada em relação ao transporte de passageiros, no caso táxi, e aquilo que tem sido realizado através, popularmente conhecido, pelo Uber ou assemelhados. Eu fui convidado a participar desse debate, dessa comissão geral, então eu estarei lá participando, colocando a minha posição, que ela nunca mudou, ela sempre foi muito clara. Primeira coisa a ser esclarecida, o conceito do que é transporte remunerado. Eu estou vendo que há uma manipulação muito grande de conceitos trazidos na Lei 12.587, que é a Lei de Mobilidade Urbana, principalmente quando ela fala o seguinte: transporte público individual. E é o transporte remunerado. É bastante clara a lei quando diz isso. Realizado por veículo de aluguel, que é o que tem a placa vermelha. Mas a manipulação que está havendo é num outro conceito de transporte motorizado privado. E nesse aspecto, a Lei de Mobilidade, em momento algum, fala que essa forma de transporte seria remunerada. E há uma diferença muito grande. Afinal de contas, isso é a carona que você dá, é o transporte que você faz de pessoas da tua família, é o transporte literalmente privado, que sempre houve. Então, na minha ótica, está havendo manipulação desses dois conceitos, como se tivesse sido criada uma coisa nova que nunca houve. A classificação feita pelo Código de Trânsito no artigo 96 quanto à categoria do veículo já deixa bastante clara a finalidade para a qual ele se presta. E não há problema nenhum de você marcar encontro por aplicativo, por WhatsApp, para que as pessoas vão para o mesmo local, desde que não haja uma atividade remunerada de transporte. Eu tenho visto, inclusive, colegas profissionais de respeito, de renome, falando coisas totalmente contrárias, inclusive, na minha ótica, criando confusão na cabeça da população. Eu assisti uma entrevista de um colega e foi perguntado para ele: mas o Uber, ele é ilegal? E o colega falou que não é ilegal, o que no mínimo é uma incoerência, porque senão você está chamando todos os agentes fiscalizadores que fazem a atuação do artigo 231 do Código de Trânsito de maluco, de ignorante. Então ele fez uma afirmativa falsa em relação a isso. Outra coisa, de que caberia ao município fazer a regulamentação do Uber, eu acho isso muito discutível, porque o Uber, a essência dele já começa não tendo uma coisa que é o limite territorial, ou seja, o táxi ele só pode prestar o serviço naquele município, a origem do transporte no município onde ele tenha autorização para realizar isso. E a natureza do Uber é justamente não ter limites territoriais. Como é que você vai fazer um controle quando um veículo de uma outra cidade vem prestar esse serviço na tua cidade? Vários assuntos também não são respondidos, por exemplo, com relação à responsabilidade civil, no caso, a instalação de uma relação de consumo. Entendo que, sendo o Uber um gestor, ele não deixa de ter também a responsabilidade, e nesse caso se tornaria objetiva, porque o prestador autônomo, você segue o princípio da responsabilidade subjetiva. Em compensação, quando você tem, no caso, um gestor, uma empresa, seria responsabilidade objetiva. Significa que num acidente, a responsabilidade do transportador, mesmo que o causador do acidente seja um terceiro. Então, eu creio que esses esclarecimentos precisam ser feitos, desmistificados, e principalmente a confusão de ser um aplicativo, a forma de aproximação entre transportador e transportado, a modernidade que é muito falada, que não tem como segurar. Ora, não há, a única novidade é você ter substituído o telefone, o bip, o rádio por um aplicativo, mas a natureza do serviço de transporte remunerado, o significado da placa vermelha, que é a categoria aluguel, ela é bastante clara. E como eu falei, na Lei de Mobilidade Urbana, é bem clara essa distinção. Não há dúvida, né, de que está havendo uma manipulação desses conceitos. Então, a gente vai lá para colocar essa posição bastante clara. Eu não tenho a menor dúvida de que mesmo a sociedade, de alguma maneira, amparando, sendo cativada, sendo viciada nessa forma de transporte, ele é um transporte clandestino.
ele é um transporte realizado de maneira ilegal e teria que haver a mudança de vários conceitos que você tem hoje em relação a transporte, relação de consumo, para que viesse a ser aceito, que hoje eu entendo sem a menor dúvida que é clandestino. Então vamos lá levar esse debate de maneira racional, clara, para que os parlamentares compreendam a posição e que não haja mais conflitos em relação a taxistas, operadores do transporte clandestino, e os esclarecimentos serão feitos. Eu agradeço à classe dos taxistas a confiança em ter oferecido o meu nome para esse trabalho, para que eu possa sustentar o meu entendimento, a minha crença, e que isso possa realmente repercutir de maneira positiva para a sociedade, deixando claro que não é uma questão de simpatia ou antipatia pela forma de transporte, e sim pela legalidade. Eu acho que nós estamos enfrentando uma fase no Brasil de que aquilo que é aceito como natural, eu ouço de muitas pessoas, inclusive até de parlamentares, amigos, mas já é uma realidade, isso já faz parte, não tem volta. Eu acho que a corrupção no país, como o próprio juiz Moro fala, ela estava institucionalizada. Institucionalizar significa você entender o ilícito como normal. Então não se pode dizer que porque o Uber já existe, é uma realidade, seja no Brasil, seja no mundo, por esse motivo, institucionalizado, seja amparado pela lei. É assim que começa, as pequenas coisas. As práticas ilícitas, costumeiras, assumidas pela sociedade, elas não se tornam lícitas pela mera prática. E isso que a gente vai tentar demonstrar. Obrigado então à classe taxistas pela confiança. Eu vou procurar transmitir da forma mais clara, racional e dentro da legalidade essa posição, e estaremos lá para enfrentar esse debate. É isso aí, pessoal.